Olá! Estamos aqui de volta para o nosso workshop de marketing cultural e hoje é a nossa primeira aula sobre cultura brasileira. Então vamos lá? E nessa nossa primeira aula sobre cultura brasileira, nós vamos ter como base o romance Desmundo de Ana Miranda e nós vamos fazer uma breve análise sobre sua obra. Desmundo, uma breve análise sobre o romance de Ana Miranda. Quem foi Ana Miranda? Ou melhor, quem é Ana Miranda, né? Ana Miranda, ela é uma escritora, uma romancista brasileira, que ela é nascida em Fortaleza em 1951 e ela morou em várias capitais brasileiras, como Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. Ela recebeu prêmios importantes da literatura brasileira, como o Prêmio Jabuti, por sua obra Boca do Inferno e Dias, além de outros prêmios importantes da literatura. Ela é desenhista e atriz. Este desenho, por exemplo, que nós estamos ilustrando o slide, foi ela quem fez. Se você tiver interesse em saber mais sobre Ana Miranda, tem um site que é o www.anamirandaliteratura.com.br e lá você busca informações, você pode ver as ilustrações dela, né? Tanto que as ilustrações dos slides dessa aula são retirados deste site. E como a gente estava falando das ilustrações de Ana Miranda, ela foi quem ilustrou o livro Desmundo. Essa capa é uma ilustração dela, que tem toda uma característica pessoal do seu estilo mesmo, do seu traço. São desenhos que remetem a algo místico, que também está presente na escrita, nas palavras, que também está presente no texto. É muito gostoso você ver o livro quando você está lendo, que cada capítulo, no começo de cada capítulo, tem uma ilustração bem singela, uma ilustração delicada, que trata mesmo desse universo que ela está abordando durante o romance. Então, que livro é esse? Que romance é esse, Ana Miranda? De acordo com a biografia da autora que está presente lá no site, ela diz que o Desmundo é uma recriação da linguagem do século XVI, é um romance narrado pela jovem Uribela, fala sobre os destinos das órfãs que foram mandadas de Portugal aqui para o Brasil para formar as primeiras colônias, as primeiras famílias brasileiras, e marca o início de uma nova fase da autora em que ela estava voltada para uma linguagem mais experimental, mais livre, com a narrativa na primeira pessoa. A autora diz que Desmundo foi um grande passo no sentido interno, que encontrou a expressão pessoal sem perder aquela experiência anterior que ela desenvolveu. Em 2003, o livro, o romance Desmundo, ele virou um filme, né, um filme brasileiro sobre a direção de Alain Fresnot. Teve Simone Spoladori como a Uribela, Osmar Prado como Francisco Albuquerque e Caco Ciocler como Ximenos Dias. Foi um filme que foi premiado pelo Festival de Cinema Brasileiro de Paris como o melhor filme. Jamais que escrevi a Vossa Alteza a falta que nesta terra há de mulheres com que os homens casem e vivam em serviço de Nosso Senhor, apartados de los pecados em que agora vivem. Mandem Vossa Alteza bastante órfãs, e se não houver muitas, venham de mistura delas e quaisquer, porque são tão desejadas as mulheres blancas a có, que quaisquer farão bem à terra, e os homens de Acó se hão apartar do pecado. Esse trechinho que nós vimos aí do filme, ele foi retirado, né, das Cartas ao Brasil, do Padre Manuel de Nóbrega. Nós podemos ver aqui no começo do livro, bem no comecinho do livro,
que a Ana Miranda colocou esse trecho, e esse trecho serviu de inspiração para ela escrever sobre essas órfãs que vieram de Portugal para morar no Brasil. Manuel de Nóbrega, ele foi um padre jesuíta português enviado aqui para o Brasil para participar da primeira missão de catequização e evangelização. Isso lá no século XVI. Naquela época o Brasil era conhecido como Terras de Santa Cruz. O padre Manuel de Nóbrega, ele fazia parte da Companhia de Jesus, ou Ordem dos Jesuítas, que é uma ordem religiosa fundada em 1534, justamente com o intuito de catequizar os não cristãos dentro da fé católica. A missão dos jesuítas da Companhia de Jesus no Brasil foi basicamente ensinar e catequizar e defender os índios dos colonizadores portugueses. Manuel de Nóbrega tem um destaque, ele se destaca na defesa dos índios e na luta contra a escravidão dos nativos. Entre as obras literárias do padre, as Cartas do Brasil, que foram cartas enviadas à coroa portuguesa entre os anos de 1549 a 1570, traz várias descrições sobre o Brasil da época. A gente vê um trechinho aqui do livro, como foi citado. E numa dessas cartas, como a gente está vendo, esse trechinho foi o que inspirou Ana Miranda a escrever o romance. Então vamos entrar nessa nossa breve análise sobre o romance de Ana Miranda. É o Brasil Colônia sobre a ótica de uma mulher. O romance de Ana Miranda, O Desmundo, ele traz ao leitor os inícios da formação da sociedade brasileira através da perspectiva de uma personagem narradora, a órfã Oribela. E sobre o nome, vamos fazer uma análise sobre o nome do romance, Desmundo, né? Na língua portuguesa, quando a gente usa o prefixo des, é para exprimir uma ideia contrária. Como, por exemplo, se eu tenho o verbo fazer, o verbo fazer ele dá a ideia, o sentido de uma construção de algo, né? Se caso a gente colocar o prefixo des na palavra fazer, vai se tornar desfazer, que é justamente o contrário. A autora, ela acrescentou o prefixo des à palavra mundo. Só que essa palavra ela não existe na língua portuguesa, ela não existe no nosso léxico brasileiro, né? Então, desmundo, como não possui esse significado formal, a autora trouxe um sentido poético para essa palavra. E pela visão da personagem Oribela, que remete justamente a essa terra, a terra que a Oribela estava chegando de Portugal, a terra no Brasil colônia, que remetia a um mundo desorganizado, um verdadeiro fim do mundo. Uma frase que a gente encontrou no livro que diz, abre aspas, diziam ser o mar uma campina que ia dar nos nevoeiros e vapores do fim do mundo, fecha aspas. Nessa terra, nessa terra desmundo, os seus moradores, né, não tinham leis, não tinham regras e encontravam em cada vivente o que era de mais desumano e de mais feroz, de mais bárbaro. Aqui a gente vai ver mais um trechinho do livro, do romance, que a Oribela descreve, abre aspas, que é aqui? Umas povoações não fortificadas, não podendo resistir a afrontas, vivendo seus moradores tão atemorizados que deixavam suas coisas metidas em sacos para correrem no mato à vista de qualquer vela ou para o mar ao grito de um bugre. Aldeias e vilas que de mal supunha onde se podia acabar. Mas embaixo um rio só de pratarias e de gente castelhana, que se ajuntava a selvagens e corria mundo, matando, assacando,
sem medo de abismos nem de gigantes que lá viviam metidas em roupas de ciganos. Fecha aspas. Então, a Oribela, essa jovem órfã, ela retrata em suas narrativas descritivas um Brasil na fase colonial onde a barbaridade e a selvageria guiavam as relações humanas, fazendo deste novo lugar um mundo de desmonte, desventura e desassossego. Ela, integrante de um grupo de adolescentes órfãos, teve o seu destino definido e inquestionavelmente traçado pelo governo português, seu tutor. O casamento com um homem português em terras tropicais era o fim dessas órfãos. Nessa cena do filme, as jovens órfãs estão esperando para ser apresentadas para os seus futuros esposos, seus futuros maridos, as pessoas com quem elas vão ser obrigadas a se casar e ter toda uma vida e formar as famílias em terras brasileiras. É uma cena intrigante, é uma cena muito bonita. Retrata de maneira muito fiel as vestimentas, o modo de falar. Um filme muito interessante de se assistir. Neste trechinho, Oribela também descreve o sentimento dela em relação ao seu próprio destino. Aquele era meu destino. Não poder demandar de minha sorte, ser lançada por baías, golfos, ilhas até o fim do mundo, que para mim parecia o começo de tudo, era a distância, a manhã, a noite, o tempo que passava e não passava, a viagem infernal feita dos olhos das outras órfãs que me viam e descobriam, de meus enjoos, das náuseas alheias, da cor do mar e seu mistério maior que o mundo. O mar. Lavrado pela natureza, o mar sobrepuja tudo, nos deixa feridos de morte e de amor. O mar nos deixa seus escravos, mar que não pode tornar porto e que se fica sendo inteiramente dele. O caçar é leve, é viver conforme o querer dos homens. Não falar com muita confiança, que faz desconfiança. Nem morder os beiços, que rábia. E para fim, que de primeiro deita, de primeiro vai morrer. É muito interessante nesse livro como a maneira como Oribela se refere ao mar, abre aspas, o mar nos deixa seus escravos, apresenta, na verdade, um sentido figurado. O mar, na verdade, ela atua como um sistema opressor, que a obrigou a sair de Portugal e morar no Brasil, e vir morar no Brasil para casar e fazer uma nova família em terras brasileiras. E foi através desse mesmo mar que vieram os portugueses, vieram as órfãs, vieram os africanos e africanas, e todos se misturavam aos índios e índias que aqui estavam. O Rui Hertal, em seu artigo A Colonização Portuguesa no Brasil e a Pequena Propriedade, publicado pela revista Geografia, do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Fluminense, analisa que, abre aspas, no Brasil as terras estavam livres de apropriação, pois os nativos viviam numa sociedade que desconheciam a propriedade de terra. Fecha aspas. Então, quando os colonizadores brasileiros chegaram nessa terra, os índios não tinham a consciência do que era uma propriedade de terra. Então, isso, de uma certa forma, instigou mesmo, forçou, facilitou uma dominação das terras.
Então, o que a gente entende desse livro? Que por ser um romance histórico, a autora contextualiza esse romance dentro de uma história. Que foi no período do programa das capitanias hereditárias que começou a vigorar aqui no Brasil. O que é esse programa de capitanias hereditárias? É um programa político, social do governo português que foi criado para garantir que as terras colonizadas fossem ocupadas. Então, entre os anos de 1532 e 1534, esse programa ele foi implementado no Brasil com o principal motivo de ocupar as terras e evitar que os franceses invadissem o Brasil, porque os franceses já tinham demonstrado que já tinham se prontificado que iriam invadir o Brasil, já tinham franceses que estavam no Brasil naquela época, então a coroa portuguesa realizou esse programa com o intuito de proteger as terras brasileiras contra a invasão dos franceses. Derriba. Silêncio! Silêncio! Pida que mostrem os prisioneiros brancos. E neles sendo franceses, los devolvemos. O Sepia Potaim, PE o Ambaguera, AE Maíra Ramo, AE o Yemen PMN. Aani! Toronjuka o Panhen Caraí. O que puta ele disse? Vamos a matar os blancos. Diz que os blancos aqui chegaram. Não comemos nem a metade de nossos prisioneiros. A timar com os negros. Chama as órfãs. Leva os negros. E aguardai pouquitinho aí fora. Isso não vai dar coisa boa. Melhor era se o rei nos mandava armas para a nossa defensão. Das órfãs. Então, nessa parte do filme, né, a gente consegue ver toda a movimentação que estava sendo feita para apresentar as órfãs para os seus futuros maridos. E também tem uma coisa interessante, que aí eles falam dos franceses, né? Tem franceses que foram capturados pelos índios. E os portugueses falam, ó, se for franceses, pode deixar lá com os índios. Tem a figura do judeu convertido ao cristianismo, que fala a língua dos índios e conversa com eles e pergunta o que está acontecendo. Ele fala, ó, nós vamos matar os brancos, os índios falam. Todos os índios que vieram até, todos os brancos, nós vamos matar, né? E aí eles falam, não, esquece essa história aí de branco, esquece essa história de prisioneiro capturado, vamos direto ao assunto das órfãs. E é uma coisa interessante que ele também fala, olha, o rei tem que mandar armas pra gente se defender dos franceses, pra gente se defender dos índios. Lembrar que esse filme tá disponível no YouTube, vai no YouTube, procura por Desmundo, você pode assistir o filme na íntegra. Então, ameaçados de perder as terras, o governo português, através desse sistema de capitanias, incentivou o povoamento das terras tropicais. E os capitães donatários que receberam essas terras do governo português investiram um alto capital na ocupação. Né? Eles mandaram milhares de navios com homens, obrigados a cumprir essa missão. Nem sempre os homens que eram escolhidos para vir para o Brasil, eles queriam vir para o Brasil. Né? Eles foram mais ou menos que obrigados a vir para o Brasil nessas comitivas de ocupação de terra. Então, eram homens que, abre aspas, como descreve a Oribela, abre aspas, fuças rude, muitos cabelos, suas caras peludas ou suas arnelas podres, seu cheiro de suor e o nunca entender da existência mulheril, uma canalha de feros homens, fecha aspas.
Vieram também centenas de cavalos para o trabalho e outros animais como vacas, né, para o fornecimento de leite e alimento. Muitos homens e mulheres africanos e africanas escravizados, e vieram também as jovens órfãs. Isso, padre! Não vieram do monastério? Fora daqui! Saca essa rapariga! Fora daqui! 7. 8. Igual modo uma galinha. Queres avoar e não pode. Era uma besta, tu és. 9. Feres. Sêncio. Segreda das lazeiras sem ti. Teze. Olha. Nem um bêbado vai te querer. As amigas me tornam ao reino. Então essas mulheres brancas, essas órfãs, elas eram incumbidas de casar e ter os seus filhos brasileiros. Os homens portugueses, na época, eles estavam tendo muitas relações com as nativas e com as mulheres africanas, gerando esses filhos multirraciais. E esses filhos multirraciais, uma nação multirracial, era uma preocupação da coroa portuguesa. Então, jovens mulheres como a personagem Oribela, elas foram trazidas ao Brasil justamente para casar com esses portugueses que aqui estavam. Tem uma frase que eu acho é uma frase interessante, mas é uma frase muito pesada. Este livro, na verdade, ele não é um livro leve de ler, ele é um livro que nos leva realmente uma reflexão do que aconteceu naquela época. É um romance histórico, então são baseados em fatos, são baseados em situações históricas, mas é um romance que teve a liberdade, né? Um romance de ficção que foi contextualizado dentro de um período histórico. Então, tem uma frase que tem no livro, abre aspas, laranjeiras são para se colher laranjas, assim como órfãos são para casar, fecha aspas. Então, era o destino daquelas órfãs que tinha o governo português como tutor. Elas eram trazidas para cá e casavam e sendo obrigadas a casar com esses portugueses, não podendo escolher o seu destino. Embora viram estas meninas, elas são muito desejadas aqui. E graças ao bom Deus, houveram uma viagem tranquila. Dê a mulher a mão a seu noivo
os expulsos hão de poder sobre as expulsas e suas filhas. Mas não pequem da luxúria, não tomem como suas mulheres, nem suas mães, nem suas filhas. Não sejam como os gentios, os negros da terra, os bracis, que vivem a mesmas animalhas. Sejam suas vidas plasmadas pelo matrimônio divino. E que façam seus filhos abençoados pelo alvor da pele. Em nome de Pater, do Filho e do Espírito Santo. O interessante de você ler esse livro é que Oribela ela também descreve o encontro dessas raças que faz parte da formação da nossa nação, que faz parte de toda a nossa cultura brasileira. Então ela diz, abre aspas, gente natural da terra e do reino, num quieto rumor de quem se ajunta, muitos atentos, fêmeas, machos, os da terra de cor vermelha, em camisas e sem barba, segurando seus machados de ferro ou ferramentas da lavoura ou remos, de pestanas raspadas, cafres machos ou fêmeas, os machos armados de dar temor e os demais portugueses, barbados, bragas, camisas rotas, uns de botas, barretas, braguilhas sujas de tinta vermelha. Diziam que era aquela gente tanoeiros, carvoeiros, caldeiros, cavaqueiros, soldados, sangradores, pedreiros, ferreiros, calheiros, pescadores, lavadores, eiros, oures, e tudo o mais necessário para fazer do mato uma cidade. E nessa mistura toda, né, que aconteceu dentro da história brasileira, os índios, os africanos, eles passaram por uma doutrinação, eles foram escravizados e doutrinados dentro da fé católica. E o que aconteceu no decorrer da história, do livro? A Oribela, né, é obrigada a casar com Francisco de Albuquerque, é levada para um engenho de açúcar, que era a economia da época colonial, os engenhos de açúcar. Ela tem relações sexuais forçadas, ela é obrigada a ter relações sexuais. E ao tentar fugir, ela embarca num navio para voltar para Portugal, mas ela é recapturada por Francisco, que a machuca, que tortura e a faz prisioneira. As índias, as nativas, né, ajudam Oribela a curar seus ferimentos, que mostra também no livro, tanto no livro quanto no filme, essa relação da mulher nativa com a mulher branca. E ela, num ato de coragem, ela se disfarça de homem, isso de acordo com o filme, ela se disfarça de homem, você pode ver claramente no filme. Foge com a ajuda de Ximeno Dias, que é um judeu convertido ao cristianismo, e ela é novamente capturada por Francisco e dá à luz a um brasileiro. Essa cena vai mostrar uma cama de verdade, mas não há hospedaria na vila. Larguei com as bestas que levam o engenho. A primeira noite de Oribela, né, com seu esposo, com seu marido. Ela é forçada a ter as relações. Tanto o filme quanto o livro, eles são muito intrigantes mesmo, porque eles mostram essa realidade da Oribela, sendo obrigada a casar, sendo obrigada a ter as relações. ¿Querías rezar? Quero dormir.
Ariadne me enfraqueceu. Ela pede para ele, Não vos conheço, senhor. para que não me faça, forceis. que não force. Né? Mesmo assim, ela é obrigada a fazer algo que ela não queria Teu marido. fazer. Teve tempo para vos conhecer. E o que aconteceu na história brasileira? Após 16 anos, o programa de capitanias hereditária fracassou, né? E ele foi suspenso pela coroa portuguesa. Muitos portugueses, eles perderam todas as suas fortunas e seus pertences que foram investidos nesse programa. E apesar de ter sido um programa relativamente curto, as capitanias hereditárias definiram a distribuição de terras que nós temos hoje no Brasil e a formação dos nossos estados. E além disso, deixou na cultura brasileira resquícios comportamentais que até hoje moldam a forma de viver e pensar de nossa sociedade. De acordo com o professor Eduardo Bueno, em sua videoaula, as capitanias hereditárias deixou um legado como: deixou a cultura do coronelismo, ou seja, os coronéis da época, eles tinham o poder de mandar e desmandar nas pessoas ali de sua volta, de sua comunidade. Não era regido por leis definidas ou pelo Estado, quem mandavam eram pessoas civis, os coronéis, porque eles tinham muito dinheiro, então eles mandavam e desmandavam, tinha praticamente um poder de vida e morte sobre os colonos. Também tinha uma cultura muito forte do clientelismo, porque os negócios só eram realizados com o aval dos coronéis. Não tinham outras pessoas que pudessem negociar ou participar do mercado local ali, todas as negociações eram feitas pelos coronéis ou com o aval dos coronéis. O preconceito racial. Vamos ler um trechinho de Hertal que ele diz, abre aspas, tanto os negros como os índios eram considerados pelos colonizadores como inferiores, justificando assim o trabalho forçado e a perpetuação da ordem social vigente, nos enfatiza Cardoso, 1995, fecha aspas. Então, o preconceito racial, devido a esse pensamento de que índio e os africanos eram inferiores aos brancos, com o intuito de escravizar, com o intuito de colonizar, com o intuito de explorar, nasceu durante o período da colonização. A estrutura fundiária brasileira, os grandes latifúndios improdutivos, têm a origem na capitania hereditária no Brasil, onde esses donatários eles receberam vastas extensões de terra, muita terra, e aí eles passaram para os seus filhos e assim por diante. A indústria da cana-de-açúcar, que foi um projeto da coroa, formado com os recursos do governo português, e a gente até hoje observa essa cultura da que a cultura da cana-de-açúcar, ela ocupa grandes extensões de terra. Hertal, em seu artigo, explica, abre aspas, como na plantagem não se investiu em técnicas agrícolas elaboradas, utilizavam-se de métodos agrícolas incipientes
e em função da existência de escravos, contavam-se basicamente com as potencialidades naturais: solo, clima, mata, mananciais hídricos. Sendo uma atividade predatória por esgotar o solo, necessitava ela de grandes extensões de terra, não só para o cultivo efetivo, como também em reserva para a obtenção de madeira, lenha e futuros avanços de sua cultura itinerante. Fecha aspas. O que acontecia? A cana-de-açúcar, desde aquela época, ela não era plantada de maneira inteligente. Eles ocupavam uma grande extensão de terra, faziam um desmatamento, plantavam, a terra se tornava improdutiva, eles desmatavam mais, plantavam, a terra se tornava improdutiva e assim ia. Eu vou procurar saber certinho, mas parece que entre a cultura de cana-de-açúcar e a cultura do café foi entre 200 a 300 anos. E entre essas influências culturais acima citadas, Oribela ela mostra também em sua narrativa que a cultura da exploração da mulher é algo que nasceu junto com a própria nação. Eu trouxe um estudo aqui do IPEA para a gente dar uma olhada no estudo de participação do mercado de trabalho e violência doméstica contra as mulheres no Brasil, desenvolvido por Daniel Cerqueira, Rodrigo Moura e Vânia Passinato, publicado pelo IPEA. Ele diz que o patriarcado é definido pelo, abre aspas, o sistema de dominação e subordinação da mulher pelo homem, que incorpora os mecanismos, as ideologias e estruturas sociais que permitiram aos homens, historicamente, manter seu domínio e controle sobre as mulheres. Fecha aspas. E ainda falando, desse sistema patriarcal, abre aspas, no exercício do poder patriarcal, amparado por normas sociais, que convém diferenças sexuais em papéis sociais masculinos e femininos, aos homens foi autorizado exercer toda forma de controle sobre as mulheres, sobre seus desejos, seus corpos e sua autonomia, definindo as condutas adequadas a serem seguidas e quais devem ser coibidas, porque consideradas desviantes e ameaçadoras, não apenas ao poder do indivíduo, mas à organização política sobre a qual se erguem as bases da sociedade. Então, se você vê essa cultura de dominação do homem sobre a mulher, ela é algo que ela vem se arrastando ao longo da história, gerando muita violência, na verdade, muita violência doméstica. Porque a mulher ela é submetida a condutas que foram pré-estabelecidas de acordo com um pensamento, um sistema patriarcal. Eu trouxe alguns dados também da violência contra a mulher. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a cada ano cerca de 1,3 milhão de mulheres são agredidas no Brasil. 43% dessas mulheres elas são agredidas dentro de suas próprias residências e 36% em vias públicas. 32% a agressão é realizada por uma pessoa conhecida e 26% por namorado, marido, parceiro. 29% por uma pessoa desconhecida. Acho interessante quem tiver interesse visitar a fonte do IPEA, porque ela traz bastante dados. E quais são os tipos de violência previstas pela Lei Maria da Penha? A violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Vamos falar um pouquinho o que caracteriza cada violência dessa. O que seria a violência física? Ela é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal de uma mulher.
seria o espancamento. Atirar objetos, sacudir, apertar os braços, estrangular, sufocar. Lesões com objetos cortantes ou perfurantes. Ferimentos causados por queimaduras ou armas de fogo. E a tortura. O que seria a violência psicológica? Ela é considerada qualquer conduta que cause dano emocional ou diminuição da autoestima, que prejudique, perturbe, o desenvolvimento da mulher, que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças ou decisões. E o que caracteriza, o que seria essa violência psicológica? Seria ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, proibir a mulher de estudar, proibir a mulher de viajar ou falar com amigos ou parentes, uma vigilância constante, uma perseguição, insulto, chantagem, exploração, limitação do direito de ir e vir, ridicularização, tirar a liberdade de crença ou distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre sua própria sanidade. A violência sexual, que trata de qualquer conduta que constranja a manter ou a participar de relações sexuais não desejadas mediante intimidação, ameaça, coação ou uso de força. Seria o estupro. Obrigar a mulher a fazer os atos sexuais que causam desconforto ou repulsa. Impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar. Forçar o matrimônio. Gravidez ou prostituição por meio de coação, chantagem, suborno ou manipulação. Limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Ficou bem claro isso, ficou bem visível esses tipos de violência no filme. E uma violência patrimonial, que seria entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. O que seria essa violência patrimonial? É controlar o dinheiro, deixar de pagar pensão alimentícia, destruir os documentos pessoais da mulher, furto, extorsão ou dano, estelionato, privar de bens, valores ou recursos econômicos, causar danos propositais aos objetos da mulher ou dos quais ela goste. E a violência moral. A violência moral é qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Acusar a mulher de traição, emitir juízos morais sobre a conduta, fazer críticas mentirosas, expor a vítima, rebaixar a mulher por meio de xingamentos que incidam sobre sua índole e desvalorizar a vítima pelo seu modo de vestir. Estamos finalizando nossa aula de cultura brasileira e tem uma reflexão sobre o olhar de Oribela. Oribela, ela observou que as mulheres, sendo elas africanas traficadas para o trabalho escravo, as índias capturadas e abusadas pelos brancos europeus e as órfãs forçadas ao casamento, estavam juntas neste mesmo barco e provavam da mesma condição. Apesar das diferenças de raças, cor da pele e textura dos cabelos, entre essas três diferentes etnias, índias, africanas e portuguesas brancas, havia algo que as uniam e as igualavam: sua condição de mulher lastimada. Seus seios, uns cobertos pela tradição, no caso das portuguesas, que eram cobertas pela religião, ou os descobertos pelos costumes, como eram as índias,
que tinham os costumes de andar descobertas, eram da mesma forma maltratados. Os seus úteros, seus sangues e suas dores, na mesma medida, desonrados.